Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 8 da nossa jornada, e vamos refletir sobre recomeços, fé em movimento e direção do Espírito Santo. No dia de hoje, seguindo a leitura do nosso cronograma, os livros são Gênesis 8, Mateus 8, Esdras 8 e Atos 8. Então prepare suas anotações e permita que o Espírito Santo conduza esse tempo com você e te prepare para o seu devocional. Gênesis 8 já começa com uma frase que sempre me intrigou. Então Deus lembrou-se de Noé. Na sua versão pode ser atentou-se, mas o foco aqui é que até no original é literalmente lembrou-se. E eu sempre me questionei, quem bota água no mundo todo, larga uma família dentro de uma arca cheia de bichos domésticos e selvagens e esquece? Como assim lembrou-se Deus? Até que eu encontrei uma resposta para esse meu questionamento. No hebraico, a palavra é zakar. E sim, significa recordar, lembrar-se, mas não apenas isso. Significa ação deliberada no tempo certo. Significa focar em algo com a finalidade de tomar uma atitude. Esse mesmo verbo é usado quando Deus se lembra de Abraão, de Raquel, de Israel no Egito. Sempre indica, chegou o momento de intervir. Então as águas começam a baixar, a arca repousa e um novo tempo se inicia. Noé espera o tempo certo para sair. Após o juízo, tem um recomeço, mas as águas, elas baixavam gradualmente. O processo ali era lento, não foi imediato. Noé precisou esperar, discernir o tempo certo. Soltou corvo, soltou pomba e aguardou. Isso revela algo importante. Sair antes da hora da arca era tão perigoso quanto entrar atrasado, pois a terra ainda estava molhada, não estava firme. Então ele precisou aguardar e se atentar no tempo certo para descer da arca. E quando ele sai, a primeira coisa que faz é construir um altar. Ele não constrói uma casa, não planta, não para organizar a vida. Ele desce e constrói um altar. O recomeço, ele começa com adoração. Deus então declara que não destruirá novamente a terra com águas, apontando para um princípio teológico. O juízo não anula a misericórdia. A disciplina de Deus conosco não cancela a aliança que Ele tem. A gente viu isso com Adão e Eva. Eles tiveram as consequências, receberam o juízo, mas também tiveram misericórdia. Foram disciplinados, mas o Senhor manteve a aliança, o cuidado e o amor com eles. Deus então faz uma aliança, mostrando que mesmo depois do juízo, o seu coração continua sendo em preservar a promessa. Veremos mais pra frente algo lindo no próximo capítulo, que é um dos meus capítulos preferidos. Mas seguindo para Mateus 8, vemos uma fé que se move. Aqui é logo após o Sermão do Monte. Jesus sai do discurso e ele entra na prática. Mateus quer mostrar aqui que o reino que Jesus anuncia se manifesta em ações. Jesus cura um leproso que se aproxima com fé. Logo em seguida chega um centurião, que é um oficial romano. E esse centurião, ele entende algo espiritual. A autoridade funciona por palavra, não por presença física. Muitas coisas que vivemos aqui na Terra nos ajudam a entender como o mundo espiritual funciona. É como se fosse um reflexo. E até tem um versículo, que diz que agora
vemos, né, como se fosse um espelho embaçado, mas logo veremos como realmente é. Muitas coisas que vivemos aqui refletem alguns princípios espirituais. E o centurião faz aqui uma comparação terrena da sua autoridade com os seus súditos à autoridade de Jesus no mundo espiritual. E isso impressiona Jesus. Poucos conseguiram impressionar Jesus aqui na terra, e centurião foi um deles. Jesus segue curando depois disso muitos enfermos, expulsando demônios, até a sogra de Pedro é curada e começa a servir Jesus. Mas aí chega num momento em que Jesus vai para um barco e começa uma tempestade. Aqui, Jesus levanta assim e acalma a tempestade, mas ele fica intrigado pela falta de fé de seus discípulos. Andavam com ele e mesmo assim, aquele centurião romano tinha mais fé que os discípulos dele. Aqui, o mar, no pensamento hebraico, ele simboliza caos. E Jesus dormia, diz a Bíblia, mas não por descaso, por autoridade. Jesus não está em pânico aqui, porque ele está no controle. E assim que o mar se acalma, chegam do outro lado, na região dos Gadarenos. E aqui em Mateus ele nos conta que haviam 2 endemoniados. E antes mesmo que Jesus dissesse algo, eles de longe já clamaram: "O que quer conosco, Filho de Deus? Veio nos atormentar antes do tempo", e aqui nos traz um alerta muito importante. O mundo espiritual é vivo, é real e reconhece Jesus. Os demônios, publicamente aqui, foram os primeiros a declararem que Jesus era o Filho de Deus. Deus já tinha feito isso no batismo. No deserto, Satanás reconhece, mas aqui, em público, assim, falando e declarando abertamente, foi a primeira vez. O mundo real reconheceu Jesus aqui. Seguimos então para Esdras 8. Aqui o povo já está se preparando para uma longa viagem de Babilônia para Jerusalém. Aqui algo curioso me chama a atenção, porque ele começa a trazer nomes e relatar as pessoas que estavam indo com ele nessa viagem. E precisamos entender algo importante aqui. Cada tribo de Israel era responsável por algo. As tribos têm origem nos 12 filhos de Jacó. Cada filho de Jacó representa uma tribo. E cada tribo tem a sua função. A tribo responsável por ministrar no templo do Senhor era a tribo de Levi. E a gente vê aqui que no meio desses nomes, nenhum levita havia se oferecido para ir a Jerusalém e ministrar no templo do Senhor. E eles precisavam de pessoas assim. Então Esdras convocou algum de seus homens e os manda ao chefe dos levitas. E esse então libera levitas para irem com ele, e mais uma vez a Bíblia diz que foi segundo a boa mão de Deus sobre eles. A gente vê que a boa mão de Deus marca o livro de Esdras. Mas antes deles irem, Esdras convoca um jejum. Por quê? Isso é interessante você grifar aí. Ele havia afirmado ao rei que Deus os protegeria. Então, pedir escolta armada seria negar esse testemunho, já que haviam declarado ao rei que a mão do Senhor era com eles. E aqui não foi imprudência, foi uma fé responsável, acompanhada, regada de jejum e oração. Esdras decide não pedir escolta militar, para que ficasse claro que a proteção vinha do Senhor. A jornada não era simples, mas como temos visto até aqui, a mão de Deus estava sobre eles. E finalizando, Atos 8. Aqui a igreja começa a se espalhar por conta da perseguição, principalmente de Saulo, que logo vai virar Paulo, e veremos essa transformação. Mas aquilo que parecia uma dispersão se transformou em expansão. A palavra de Deus também começou a se espalhar. No versículo 5, vemos Filipe descendo a Samaria, e algo lindo, isso cativou meu coração.
diz que Filipe pregava a Cristo. Ele anunciava Jesus. Simples. O texto diz que todos davam ouvidos a ele, porque ouviam a mensagem e viam os sinais que acompanhavam a pregação. Mas algo muito claro precisa ficar aqui para nós. O centro da mensagem não eram os sinais, mas Jesus, a quem Filipe anunciava. Os sinais apenas confirmavam aquilo que estava sendo anunciado. O próprio Jesus já havia dito, e a gente vai ver lá em Marcos 16, que os sinais seguiriam os que creem. Não substituem a palavra, mas acompanham a palavra. Em determinado momento aqui da história, algo curioso acontece. Um anjo do Senhor fala para Filipe descer a um caminho de Jerusalém para Gaza. E detalhe, era um caminho deserto. Humanamente, eu perguntaria, o que eu vou fazer em um lugar deserto? Mas a ordem era simples, vá. E quando Filipe obedece, o Espírito Santo o conduz a um encontro específico com o eunuco. Esse homem estava lendo um texto do Antigo Testamento, mas não conseguia compreender. Então Filipe faz exatamente o que a igreja é chamada a fazer: anunciar Jesus. Ele começou a anunciar Jesus ao eunuco. Ele explica que aquele texto falava do Filho de Deus. O coração do eunuco então é tocado, ele crê e imediatamente decide se batizar. Logo depois, a Bíblia diz que Filipe é arrebatado, mas como eu gosto de dizer, teletransportado Gente, o Espírito Santo teletransportou Filipe para outro lugar. Ele apareceu em outro lugar. Hoje, nós vimos que Deus se lembrou de Noé. E ali ele iniciou um recomeço. Jesus responde à fé que se move. Esdras confia na proteção do Senhor e o Espírito guia cada passo da missão, onde Deus guia a propósito, mesmo em caminhos inesperados. Senhor, obrigada, porque o Senhor é Deus de recomeços, o Senhor sabe a hora de agir. Nos ensine a confiar na Tua direção, mesmo quando não temos clareza, que a nossa fé se mova em obediência e que possamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito, porque é incrível viver assim. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática, seja sensível à voz do Espírito Santo, viva com Ele. E amanhã seguimos juntos no dia 9 da nossa leitura.